Olá e bem-vindos. Hoje temos pela frente um desafio, Interessante. sem dúvida. A nossa fonte é um excerto de uma longa entrevista com André Ventura, uma figura que, pronto, raramente deixa alguém indiferente. A nossa missão aqui é tentar perceber o que é que acontece quando uma personalidade política, tão conhecida pelo confronto, pelo soundbites, se senta para uma conversa de fundo. O que é que muda, não é? Exatamente. O que é que muda quando não há um cronómetro a contar e os microfones não são cortados? E é um desafio, porque analisar a retórica dele exige separar a forma do conteúdo, algo que no calor do debate político é quase impossível. O nosso objetivo não é concordar ou discordar, mas sim perceber a mecânica do discurso. Certo. Para isso, vamos focar-nos em três eixos principais. Primeiro, a forma como ele gera a sua própria imagem mediática. Segundo, a sua visão sobre liberdade, tanto online como no mundo financeiro. Ok? E por fim, a estratégia que usa para defender as suas posições mais controversas. Exatamente. Queremos desconstruir os argumentos, perceber as táticas. É uma figura complexa que provoca muita discussão e é por isso que a perspectiva de quem nos ouve é tão importante. À medida que avançamos, gostaríamos de saber o que mais chama a atenção. Acho que é um bom desafio. Deixem um comentário com as vossas reflexões, porque este é um tema que só ganha com múltiplos pontos de vista. Vamos a isso? Vamos começar pelo início, que é logo... Que pena. Eu acho que faz falta isto, as pessoas terem tempo para falar livremente daquilo que são e como são. Pedro, isso me permite interromper, só dizer isto, que eu também tenho recebido aqui muitas mensagens a felicitar o programa e a dizer que está a ser incrível. Muitas vezes, eu não estou a dizer, eu também tenho culpa, eu não me estou a fazer de vítima agora, porque eu também tenho um estilo próprio, o Pedro também sabe, de confrontacional. Mas hoje é raro em televisão nós termos tempo e momento de poder dizer o que pensamos. E no meu caso eu sinto isso muitas vezes, sem estar a cada segundo a receber ou provocações, ou ataques, ou perguntas que não são perguntas, são enviesadas. E isso também muitas vezes dificulta que eu possa esclarecer tudo aquilo que penso. Não me estou a vitimizar, que eu também tenho o meu próprio estilo. Mas muitas vezes, entrevistas que me fazem... Tens muito espaço na televisão, normalmente. Não estou a dizer, e vou, não há outro e assumo político isso. com tanto espaço na televisão como o André Ventura. Assumo e vou, porque eu não me escondo. Mas muitas vezes, muitas das entrevistas que me fazem não são entrevistas. Não, há uma coisa que é verdade, se as pessoas embirram contigo à partida, a conversa não é livre. Claro, é evidente. E essa é a diferença de hoje, numa conversa aberta e franca, que eu espero que as pessoas depois decidem se é isso que querem. O que me disseste agora, por exemplo, do Putin, que eu já sabia, em princípio, a tua posição. Mas a maneira como o disseste é muito importante, porque é uma questão central no nosso mundo hoje em dia. Evidente. A posição face à Europa, o que disseste do Trump dos arquivos Epstein, são questões de princípios e valores, da coerência. Portanto, e eu disse sempre uma coisa do Chega, que não deixo de ressalvar, concretamente do André Ventura, ainda no discurso do 25 de novembro, o ouvi várias vezes dizer coisas do estilo, porque nós, democratas, não podemos consentir, nunca ouvi repudiar a democracia como uma forma que ele defende o governo, ou ter qualquer estilo de palavra, e quando as pessoas dizem, a extrema-direita, não é extrema-direita, é um partido, pode ser muito direita, mas está dentro da democracia como tal deve ser tratado. Pedro, É por isso que fui às jornadas parlamentares do Chega, para além da consideração pessoal, porque para mim o Chega... Agora, tu, acho que também tens responsabilidade nisso, no extremar de posições com o PSD e com a AD. E no estilo confrontacional. Mas, e há pessoas que têm pena disso. Aliás, outra mensagem que eu tinha aqui era: gostavas de ser Presidente da República de um governo do Pedro Passos Coelho? Com o Pedro Passos Coelho? Gostava. Acho que... Engraçado. Ela não me levará a mal que eu digo, foi a Gabriela Seara que me mandou mensagem. Gostava, não pus a questão nunca acima, mas quero dizer, eu preferiria de longe um governo de Pedro Passos Coelho do que ter um governo socialista a seguir. Porém, se for essa a escolha das pessoas, eu respeitaria isso. Eu sou um democrata por natureza. Sou um democrata na questão da imprensa, das redes sociais. Aliás, é por isso que eu sou contra toda a censura nas redes sociais. Eu acho que nós precisamos de ser um país livre. Se um dia eu for Presidente da República e o PS vencer as eleições, eu espero que... O PS, porque acho que os outros não podem ganhar. Mas só dizeres isso com essa calma... É toda uma diferença. Pois, eu sou um democrata convicto. Mas sou mesmo, eu sou um democrata convicto. É toda uma diferença que eu acho que sim, sinceramente nunca duvidei, mesmo na discordância de... Eu cresci politicamente e publicamente, aliás, aqui nesta casa também, eu cresci no debate, no confronto de ideias. Eu nunca imaginei um país em que não se pudesse debater ideias livremente, em que não se pudesse discutir. Eu fiz-me assim, como político e como homem. Sim, por isso, eu sou um democrata por natureza. Olhando para o último debate das presidenciais que teve, não foi excessivo. Reconheço que houve excesso, sim. Reconheço que houve excesso de parte a parte. Olha, o Pedro sabe... Eu, quando erro, peço desculpa. Sou assim na vida. Já me aconteceu com jornalistas, já me aconteceu com políticos, já me aconteceu quando erro, peço desculpa. Acho que é assim que deve ser. Vou dizer um momento que eu acho que não devia repetir, com a Catarina Martins. E que é qual? Que foi, eu estava-lhe a mostrar uma folha
com os imigrantes ilegais e mostrei-lhes, está a ver, Catarina Martins, isto é o que temos, uma série de imigrantes ilegais. Se quer tantos imigrantes ilegais, mete-os na sua casa. Disse isto. E quando disse isto... Sabe que naquela operação policial só foi detectado, julgo eu, um imigrante. Mas havia vários sem documentos. E que se via nas filas, que eles pediram uns para estar numa fila e outros noutra. E eu pego na folha e digo, se quiser, mete-os na sua casa. E atirei-lhe assim a folha. Arrependo-me disso. Não devia ter feito. Acontece. Quando se é autêntico, como eu tento ser, acontece. E quando se quer muito afirmar os valores, às vezes há excessos. Mas eu prefiro esses do que aqueles que dizem sempre a mesma coisa. Do que aqueles que estão sempre há 50 anos a dizer o mesmo. Portanto, se me perguntar, também há uma parte sua neste tipo confrontacional? Claro que sim, e eu cometo excessos. Mas também, francamente, acho que talvez seja o político nos últimos anos em que mais me convidam para entrevistas, mas não são, na verdade, entrevistas. São armadilhas ou provocações. E eu vou, também é verdade. E algumas pessoas me dizem que eu não devia ir. Mas eu sou de dar a cara e sou de debater, e sou de democracia e não sou de fugir. E por isso, respondendo, eu sou mesmo um democrata por natureza. Eu não imagino viver num país que não seja livre. Na imprensa, na justiça, na política. Quando me deixarem de gostar de mim, do Chega, não votam e eu vou embora. E volto à minha vida. Posso uma pergunta a esse propósito? Tu mudaste a ser jornalista... Não, foi outro artigo ontem, que era de Pedro Adão e Silva. Julgo. Tu mudaste, é legítimo, eu já mudei de posição em várias coisas, todos nós, de posição em relação às redes sociais. Hoje em dia usas muito. Eu também sou frequentador do TikTok, portanto vejo-te por lá e aos que te seguem. Mas defendes a proibição dos perfis falsos, por exemplo? Bom, se houver uma operação montada, digamos assim, Eu defendo. Estou já a dizer, mas interessa é a tua opinião aqui, não a minha. Francamente, o que eu acho é perigoso. Eu sinto que hoje há uma tentativa de controlar as redes sociais que não se consegue controlá-las na narrativa dominante. E, portanto, quando não conseguimos controlar uma coisa, tentamos fechá-la e silenciá-la. Olha, a mim varreram as redes todas antes das eleições. Já me aconteceu, quer no X, quer no Instagram, várias vezes ficar bloqueado por vídeos que não cumprem, segundo eles, as regras da conduta. Eu acho que temos que ter, obviamente, alguns limites e cuidado. Por exemplo, conteúdos de partilha partilhas sexuais de menores, etc. Sim. Pornografia. Isso tem que ser controlado, evidentemente. Claro. Mas aí não estamos a falar de liberdade, estamos a falar de crime, não é? E estamos a falar de um crime. Ou se alguém usar redes sociais para promover atos terroristas, ou etc. Isso é uma coisa. Eu estou a falar de perfis falsos, por exemplo. Imagina que te difamem, que te caluniem. Sim, isso acho que se escondem atrás do anonimato. Mas uma coisa é esconder-se atrás do anonimato. Outra é ver... Os seus conteúdos nas redes sociais são entendidos, por exemplo, como conteúdos racistas, xenófobos. É a opinião de alguns, não é de outros. Senão não votaria 1,5 milhão naquilo que eu escrevo e digo, não é? Muitas vezes não é uma questão subjetiva de opinião. Não, eu acho mas eu acho que é na maior parte. Agora, eu estou a distinguir duas coisas. Uma coisa é eu dizer assim, na minha perspectiva em Portugal, estamos com excesso de imigração. Ou os ciganos não cumprem as regras. Outra é haver uma operação da Rússia, de Marrocos, de outro Estado qualquer, a criar perfis falsos em Portugal para espalhar notícias contra o Estado português ou de manipulação do Estado português. Isso deve ser combatido e deve ser banido. Se houver operações como há de divulgação de conteúdos pornográficos de menores, isso tem que ser proibido, sejam perfis falsos ou não sejam. Claro. Agora, isso é crime. Eu tenho a maior relutância do mundo em regular do ponto de vista de restringir as redes sociais, porque eu já sei onde é que vamos acabar. Vamos acabar com uma comissão qualquer do Parlamento a dizer o que é que nós podemos escrever e o que é que nós não podemos escrever. Pedro, deixa-me dar-te este exemplo. Mas caminhamos para esse mundo, essa é a questão principal que eu te queria pôr. E essa o que é que pensas da moeda digital? Eu acho que nós não devemos perder o dinheiro físico, porque é uma questão de liberdade. Mas acho que a moeda digital vamos ser controlados. É o que eu estou a dizer. A moeda digital é mais um fenómeno para nos controlar, para saberem todos os movimentos que fazemos, desde que acordamos até que nos deitamos. E como é que o debate às presidenciais não mexem nisso? Se vier, eu estarei para isso, porque eu defendo que as pessoas não devem perder o dinheiro físico. O Coutinho tem falado mais que tu nisso. Redes sociais antes dos 16 anos, sim ou não? Vamos lá ver. E já agora telemóveis na escola. Então, mas vamos por partes para eu conseguir responder. Mas para juntar. Eu acho que as redes sociais são hoje um instrumento de liberdade e permitem uma coisa que nunca tivemos na nossa história, que é o dar opinião, o ter opinião, o contraditarem a nossa opinião e o debaterem. Eu muitas vezes entro em debate nas redes sociais. Escrevo uma coisa, alguém não concorda, eu vou lá. Isto não é possível nos meios, digamos assim, tradicionais. O Pedro não pode agora abrir aqui a linha e eu ficar aqui a debater com... Não é possível, não é prático. Eu estou aqui porque estou com o Pedro Santana Lopes. Não posso estar aqui com 10 milhões de pessoas. Nas redes sociais isso pode-se. Esta democracia global eu gosto dela. Eu gosto de liberdade, de discussão. E gosto mesmo quando contrariam. Outra coisa é saber que o mundo vai caminhar, se nós abrirmos a porta à limitação, para uma espécie de sufoco. E deixa-me dar um exemplo sem me querer vitimizar. E restringir as redes a menores de 16 anos. E eu vou bem, mas deixa-me só dizer isto porque eu acho que isto é importante.
o Parlamento levantou-se com muita exaltação porque um deputado do Chega tinha dito a uma deputada para ir para a terra dela, alegadamente. Essa deputada, anteontem, chamou-me porco numa rede social aberta do país inteiro. Não houve nem jornais a abrir sobre isso, nem comentários dos políticos habituais a dizer que isto era uma vergonha, que não se podia repetir. Ou seja, criou-se a sensação que o mundo tem que... há uma maioria sociológica, mas depois há uma elite que controla os outros e que é toda de esquerda, e que tudo o que se disser à direita tem que ser controlado e restringido. Tudo o que se disser à esquerda tem que ser aplaudido. O meu medo quando se diz restringir as redes sociais é que eu sei que vamos parar aí. Vamos parar a uma espécie de cromos de Bruxelas que vão estar a decidir o que é que nós podemos dizer ou o que é que não podemos dizer. A Assembleia da República não é uma rede social. Não, mas será os mesmos de sempre, que já não representam, enfim, se calhar a maioria do país. Teremos os livros desta vida, os blogs desta vida e os PCs desta vida a dizerem o que é que eu posso dizer, o que é que o Pedro pode dizer ou o que é que o Pedro Santos pode dizer. Deputado do seu partido dizer a uma deputada, e eu sei que foi essa deputada que escreveu aquilo sobre si nas redes sociais, mas dizer dentro da Assembleia da República vai para a tua terra, ou escrevê-lo numa rede social. Quer dizer, o próprio Parlamento em si, na função de deputado, obriga a uma outra urbanidade. O que eu quero dizer aqui é isto. Eu não vou agora discutir isso. Não vi foi ninguém a dizer que há de ser aberto um inquérito. Quando se disse que, quer dizer, acusaram o Chega de ter atitudes de ofensas, de ficarem intimidados, etc. Até o sindicato... Mas agora vai fazer queixa... Eu não sou de queixinhas, francamente. Eu acho que a democracia nós temos que ter arcabouço e temos que ter capacidade de enfrentar as coisas. Só estou a chamar a atenção que o país tem duplo critério. Quando me ofendem a mim e ao Chega, está tudo bem. Não há inquéritos nenhuns, ninguém quer saber nada. Não há inquéritos nem do Parlamento, nem da Comissão de Transparência. Não há aberturas de jornais, de canais. Não interessa. Se o Chega faz alguma coisa, esta deputada aqui que estão a ver, como ela é, francamente, desculpem dizer assim, mas como ela é negra, de uma minoria e é do Partido Socialista, pode dizer o que quiser sobre mim, porque eu sou branco, homem e de direita. Isto está errado. Isto está errado. Nós devemos ter o mesmo critério para um branco, homem de direita, para uma mulher negra e de esquerda. Em Portugal todos temos que cumprir regras. Mas tu não tratas os ciganos de maneira diferente do que tratas os outros. Mas não é porque os ciganos têm um padrão, na minha perspectiva de comunidade, de não cumprirem as regras, que acho que não se pode aplicar nem a brancos nem a negros. Os ciganos, maioritariamente, na minha perspectiva, não cumprem as regras. Posso estar errado e tenho pago um preço por isso. Mas não vou deixar de o dizer. Eu ainda vi hoje uma coisa que puseste na net, um miúdo do cigano a mandar-te para vários lados. Eu estava em Coimbra. O rosto em Coimbra. Eu tapei o rosto ao miúdo, mas e o pai viu, não fez nada, ninguém fez nada, na verdade. E pronto, mas não quero deixar de dizer isso, que tu também há pessoas que tratas de maneira diferente. Pedro, eu acho mesmo, e não vou dizer aqui diferente, que os ciganos em Portugal sentem-se uma cultura privilegiada, acima das leis e que não têm que as cumprir. Posso estar errado e pago um preço por isso. Eu não conheço muitos que se integram e não conheço muitos que cumprem as leis e também acho que a maior parte desrespeita a lei propositadamente, no sentido que acham que não têm que a cumprir os casamentos de menores, a forma como tratam as mulheres, a relação de subsídio à dependência. Eu acho que temos que pôr um fim a isto. Ora, isto não se aplica, em geral, a brancos e negros. Quer dizer, há muitos negros, a maior parte, a grande maioria, sejam portugueses ou não portugueses, trabalham, integram-se, são pessoas que cumprem as regras. Os brancos, a mesma coisa. O que me dá a sensação, porque eu dei este exemplo, é que como ela, neste caso em concreto a deputada, é negra, mulher e socialista, ninguém teve coragem de dizer nada. Pode-me chamar porco, pode-me ofender, ninguém quer saber. Porém, se eu dissesse isto dela, se eu chamasse este nome a esta deputada, Pedro, tu tens dúvidas que isto abriria jornais durante a semana toda? Não tenho dúvida nenhuma. Eles seriam à minha porta todos os dias a perguntar... Mas sabes o que é que isso é consequência da tal taxa de rejeição alta? Tu tens, imagina, 20 e tal % gostam muito de ti e depois tens 60% ou 70% que, pronto, de facto não gostam ou mesmo detestam e saltam logo. Agora, eu sou contra os dois pesos e duas medidas. Havia uma frase de São Paulo que era: aos mornos Deus vomita-os. E eu não gosto de ser morno, eu gosto de dizer as coisas. Isto gera, da parte das pessoas, reação. Eu gosto de dizer as coisas com verdade, com frontalidade. Os que gostam, gostam. Os que não gostam, não gostam. E no dia 18 de janeiro, vamos ver se as pessoas gostam ou se não gostam. Já agora queres frontal, há quem diga... mas eu não respondi sobre a moeda digital só porque eu acho que é mesmo importante. Não, essa moeda digital é o tema. Se fores Presidente da República, daqui a 2 anos, estás com isso ao colo. Tudo farei para impedir que o dinheiro físico acabe. Porquê? Não pelo dinheiro em si. É porque isto significa uma forma de controle sobre as pessoas que mostra este Big Brother que estamos a criar. Vão passar a controlar se te portas bem e só assim é que tens dinheiro. O que é que encomendas, o que é que compras da internet, onde é que andas a tomar café de manhã, onde é que andas a tomar café de manhã. Isto é errado, porque é tudo o contrário da cultura de liberdade. Já não é o Big Brother, é o Big Father. É mesmo. É uma espécie de olho sobre nós todos. E eu vou combater isso. E aquilo dos telemóveis nas escolas? Olha, eu acho que... Eu compreendo muitos professores que me têm dito e transmitido, e o Chega tem reunido com muitos no Parlamento, a perguntar o que é que acham, porque não é um tema que eu tenha uma opinião fechada, francamente. E há muitas coisas assim na vida que nós não temos a certeza. Já não respondeu ainda à questão das redes sociais. Era isso que eu ia dizer agora dos 16 anos. Eu não tenho a opinião completamente fechada,
Porque, por um lado, os jovens hoje, nas escolas, as redes sociais, tornaram-se para eles uma forma de conexão ao mundo. Eles ligam-se ao mundo através das redes sociais. Há quem diga também que este excesso de redes sociais na escola, etc., tem efeitos que podem ser também negativos. Portanto, o que é que eu diria sobre isto? Que nós ainda temos que avaliar melhor qual é o efeito que isto pode ter, porque também estamos a dar-lhes um sinal, que é se lhes proibimos as redes sociais até aos 16 anos, onde eles gostam de estar, onde eles nascem também para a democracia hoje. Vamos ser francos, os miúdos hoje não nascem para a democracia a ver-nos a nós os três aqui na televisão. Não. Provavelmente não nos estão a ver. Eles nascem a ver-nos, a todos, no TikTok, no Instagram. Ora, nós estamos-lhes a dar também um sinal que afinal os vamos restringir nesse acesso democrático. São influenciados. Mas, Pedro, e na verdade não fomos pelas televisões durante 50 anos? Na verdade não fomos influenciados pelas rádios, pelas televisões, pela imprensa escrita. Não houve uma espécie de controle também de pensamento durante 50 anos. Mas nas escolas interagíamos uns com os outros. E a interação é fundamental nos intervalos. O que o Pedro está a dizer é verdade. As televisões não tinham algoritmo, mas enquanto houve só RTP, por exemplo, não havia algoritmo, mas havia mão pesada da esquerda para tudo o que fugisse à esquerda, não era algoritmo. E depois, quando nasceram algumas televisões privadas, continuaram debaixo do domínio na narrativa. Eu não sei o que é pior, se é o algoritmo ou se é o domínio de 3 ou 4 pessoas que havia em Portugal de quem podia dizer o quê. Isso também era negativo. Portanto, quando se defende a liberdade, temos que ser consequentes. Eu vejo muita esquerda dizer assim. Eu sou pela liberdade. Discordar com o André Ventura, mas isso não é verdade. Até porque o André é a pessoa que menos se pode queixar. Eu não estou agora a dizer... É a pessoa que mais aparece na... Pedro, estou até a referir-me a outros tempos. Nem estou a referir-me agora a este. Estou a dizer que... Mas foi exatamente onde o André nasceu. Foi na televisão. É verdade, num programa de desporto. Não, mas de justiça até antes, porque houve programa de justiça. O que eu quero dizer é isto. Nós tivemos durante muito tempo, na minha perspectiva, os mídias refém de um grupo de pessoas e de uma narrativa. Uma oligarquia. Uma oligarquia, verdadeiramente. E isso não era algoritmo, mas era poder económico e poder real sobre as pessoas. Só passavam o que queriam. Aliás, até haver o primeiro canal privado, a RTP tinha mão pesada do Estado e só passavam o que queriam. Na verdade, portanto, todos sabemos isso. Hoje, eu vejo muita gente de esquerda dizer assim, liberdade, liberdade, liberdade. Quando as redes sociais começam a ter a tal liberdade, querem cortá-la porque perderam o domínio da narrativa. Porque hoje vai-se ver, o André Ventura tem 2 milhões ou 3 de seguidores e a Maria da Mortágua tem 200 mil. Então não gostam disso. O que é que querem fazer? Combater democraticamente? Não querem proibir. Isso é errado. Nós devemos há uma coisa que estás a fazer. Estás a trabalhar muito mais que os outros nisso. Mas agora estás, embora com os tais números que eu disse há pouco, na moda de cima, digamos assim. Mas comunicacional. Quando não tiver... Com certeza. Mas eu sou a favor disso. Mas é mesmo assim. Eu tive de fazer blogs e mais não sei o quê para penetrar porque fechavam. Então depois perder eleições. Dizer, se nós defendemos mesmo a liberdade a sério, um dos espaços onde eu tenho liberdade entre mim e os meus apoiantes e os que me seguem é escrever o que penso, eles dizem-me o que pensam, sem filtros, ali diretamente. Isto é a liberdade. Eu vou aos particulares lá contrariar, discordar. Acontece muitas vezes. O André Ventura ser um frontal democrata, como diz que é, e defender a liberdade de forma séria, uma pessoa assim não diz que são necessários 3 Salazares agora para vir aqui a tomar conta do país e por isso como deve ser. Mas deixa-me só responder a isto. Eu acho que toda a gente percebeu o que é que eu queria dizer. Quando eu nasci, o Salazar já tinha morrido. Há muitos anos. O Salazar, se não me engano, morreu em 1970. Eu sou de 83. Quando eu nasci, o Salazar já tinha morrido. Não há em mim uma espécie de saudosismo. Acho que foi uma mensagem que toda a gente compreendeu. É que é preciso pôr o país na ordem. Os 3 Salazares é uma coisa que se ouve até muito de pessoas mais velhas, mais novas. A minha avó era socialista e dizia isto. Dizia, é preciso, isto já só lá vai com 3 Salazares. E era socialista. E dizia isto. Portanto, o que eu quero dizer é que toda a gente compreendeu o que é que se quer dizer. Nós qualquer dia não podemos dizer tu tens paciência de chinês, porque isso vai ofender os chineses. Quer dizer, nós temos também que nos deixar... São coisas acho que toda a gente compreendeu o que eu quero dizer e devo dizer francamente, acho que não perdi um voto por ter dito que era um retiro no final desta conversa é o seguinte, qual seria o André Ventura com mais votos? Aquele que vemos todos os dias ou que ouvimos aqui hoje? Fica a pensar para mim próprio, não estou a dizer que são incoerentes. Sim, são estilos diferentes e são registros Nós temos de terminar, ainda temos as duas e as canções que vocês escolheram. Deixa-me só dizer isto, se eu tivesse a sorte ou o privilégio de ter as entrevistas que me fazem como tive aqui hoje, certamente que o país seria mais esclarecido também. Já agora, e para terminarmos, eu queria colocar uma questão, porque hoje o jornalista, é diretor também da SIC e do Expresso, Martim Silva, escreve um artigo muito curioso sobre aquela que pode ser uma discussão central das redações como esta e como as outras no final deste ano, quando tiverem de escolher os factos e as figuras de 2025. E o que ele diz é que, provavelmente, um dos nomes mais citados será o seu André Ventura. Surpreendê-lo-ia ser o escolhido como a figura de 2025 por muitas das redações? Não vivo à volta disso, francamente. Não vivo à volta disso.
É-me indiferente para as redações ser a figura do ano ou não ser a figura do ano. Eu quero ser a figura do ano para os portugueses. É isso que eu quero. Eu não estou a desvalorizar nada. Acho que ser a figura do ano para os jornalistas, para as redações, para os empresários, não me interessa nada. Eu quero ser a figura do ano para os portugueses. A figura em que eles querem confiar para liderar o país. É isso que me preocupa. Eu, de resto, vi isso... Queria perceber qual era o seu ponto de vista sobre isso. Que acharia lógico, difícil, justo... enfim. Não me tenho nessa condição de me achar que as redações devem achar que eu sou mais importante do que eu. Não me tenho, sinceramente. Uma das virtudes do cristianismo que eu tento ter, embora às vezes também falhe, francamente, é ter a humildade de me posicionar no meu lugar. Quem se exalta será humilhado. Exatamente. Os humildes serão exaltados. E eu procuro ter essa humildade. Para quem eu quero ser a figura do ano é para os portugueses, não é para... Figura do ano no sentido de me escolherem como figura para liderar o país. Não estou preocupado se sou uma figura querida dos jornalistas. Deixa-me dizer uma coisa antes das luas em companhia. Deixa-me dizer... As pessoas, muitas, que veem este espaço, cada vez vem cá um candidato presidencial e diz assim, aliás já recebi mensagens aqui, diz, então afinal apoio ao Coutrinho. Depois a semana passada era... afinal apoio ao Almirante. E aqui já tenho vários, então afinal apoio ao André Ventura, até jornalista. Neste espaço, o que se quer é que as pessoas falem e mostrem quem são. Mas, sabes o que é que isso mostra? Só mostra como nós temos muita gente na imprensa e fora da imprensa que se habituou a viver mal com a liberdade. Se habituou a viver mal com o pluralismo. É tão bom, tipo, ser livre. Então não é bom. É muito bom. É logo revelador. O entrevistador comenta que o André Ventura que está a ouvir naquela conversa é muito melhor do que o dos debates. E o próprio Ventura concorda de imediato. Claro. Admite o seu estilo confrontacional, mas atira a culpa para o formato televisivo, que descreve como um campo minado de armadilhas ou provocações, em vez de ser um espaço para debate de ideias. Olha, isso é mais do que uma simples observação. É uma jogada retórica clássica. Como assim? Ao admitir um excesso menor e controlado, tipo aquele episódio em que atirou uma folha à Catarina Martins. Sim, ele fala disso. Ele projeta uma imagem de autenticidade, de honestidade. Ele diz que se arrepende, mas justifica-o como um deslize de quem é autêntico. Percebo. Isto serve para validar a sua imagem de rebelde, com causa, e ao mesmo tempo desviar a atenção de críticas mais substantivas às suas políticas. É uma forma de dizer, eu sou genuíno. E a genuinidade às vezes é imperfeita. Exatamente. E o mais fascinante é que esta estratégia parece resultar. A certa altura, o entrevistador lê a mensagem de um espectador, que tinha sido mandatário financeiro de outra campanha, a dizer que depois de ouvir aquela conversa, ia mudar o seu voto para Ventura. Pois, e isso mostra o poder imenso que o formato tem na percepção de um político. É incrível. Sem dúvida. Demonstra que, para um certo eleitorado, a percepção de substância está intrinsecamente ligada ao estilo de comunicação. As entrevistas de longo formato, como esta, criam uma sensação de intimidade. Uma conexão quase. Sim, uma conexão parasocial. A pessoa sente que está a ter acesso ao verdadeiro Ventura, sem o filtro dos jornalistas ou dos opositores. Ele consegue, contornar os gatekeepers da comunicação social e construir uma narrativa própria, diretamente com o eleitor. Portanto, ele está ativamente a construir a ideia de que existe um lado seu mais ponderado, mais reflexivo, que o público raramente vê. E a culpa não é sua. A culpa é do sistema. A culpa é de um sistema mediático que o força a ser uma caricatura de si mesmo. É uma narrativa muito eficaz sobre a sua própria persona pública. E ele reforça isso ao assumir uma falsa modéstia, dizendo, eu também tenho culpa, eu não me estou a fazer de vítima agora. Mas a ideia está lá. Mas toda a premissa da sua argumentação é precisamente essa, a de que a sua versão mais esclarecida é censurada pelo formato. E esta imagem de homem razoável, que ele tenta projetar, serve de base para uma das suas ideias mais repetidas na conversa, a de que é, por citação direta, um democrata por natureza. É o pilar central do argumento dele. Ele ancora esta definição no facto de ter crescido no debate de ideias e de não conceber um país que não seja livre. E é a partir daqui que ele constrói toda a sua visão para o mundo digital. Sim, ele descreve as redes sociais como um instrumento de liberdade, uma democracia global. Quando o tema da regulação vem à tona, a linha que ele traça é aparentemente muito clara e sensata. Aparentemente, ele apoia o combate a crimes objetivos. Pornografia infantil, terrorismo, campanhas de desinformação orquestradas por Estados estrangeiros. Quer dizer, quem poderia discordar disto? Ninguém. Mas é aqui que a coisa se complica, não é? Ele opõe-se com uma ferocidade absoluta à regulação do discurso político.
O grande medo dele é que se crie uma comissão qualquer do Parlamento a dizer o que é que nós podemos escrever. Exato. E ele argumenta que isto é uma manobra da esquerda que, tendo perdido o domínio da narrativa nos média tradicionais, quer agora silenciar as vozes dissidentes online. Mas, ao defender essa liberdade quase absoluta, não está ele a ignorar que as próprias plataformas usam algoritmos que podem ser mais controladores do que qualquer comissão parlamentar. Essa é a grande ironia. Ele posiciona-se contra o controle estatal, que é um inimigo visível, fácil de atacar. Sim. Mas parece ignorar por completo o controlo corporativo, que é muito mais subtil e potencialmente mais poderoso. Ou, sendo um pouco mais cínica, talvez ele não ignore. Talvez ele saiba perfeitamente que esses algoritmos, desenhados para maximizar o engagement, muitas vezes favorecem precisamente o tipo de discurso polarizador e emocional que o beneficia politicamente. É uma omissão muito conveniente. E essa aparente contradição no pensamento dele fica ainda mais clara quando o tema são os jovens. Quando o entrevistador pergunta se o acesso às redes sociais devia ser restringido para menores de 16 anos, a certeza desaparece. Ele hesita. Essa hesitação é extremamente reveladora. Mostra um conflito ideológico interno. Parece que sim. Por um lado, o instinto conservador de proteger a juventude dos perigos do mundo online. Por outro lado, o princípio libertário de que o acesso à informação e ao debate deve ser total. Ele reconhece que os jovens hoje nascem para a democracia, em plataformas como o TikTok e o Instagram, e proibi-los seria antidemocrático. A sua incapacidade de dar uma resposta definitiva humaniza-o. Sim, mostra uma vulnerabilidade. Mostra uma vulnerabilidade que contrasta com a sua postura habitual. Este é um dilema que muitos pais e legisladores enfrentam todos os dias. E é um debate fascinante. Qual é a opinião de quem nos ouve sobre isto? Deveria haver um limite de idade estrito para o acesso às redes sociais? Ou isso seria uma limitação da liberdade? Adoraríamos ler essas perspectivas nos comentários. É uma boa questão. E essa desconfiança no controle centralizador do discurso online tem um paralelo direto na forma como ele vê o futuro do nosso dinheiro. Sem dúvida. Se a liberdade de expressão é um pilar, a liberdade de transação é outro. E para ele, ambos estão sob a mesma ameaça existencial. Sim, o tema da moeda digital é talvez onde a sua posição ideológica se manifesta de forma mais pura. A oposição dele ao fim do dinheiro físico não é primariamente económica. Não de todo. É uma questão de filosofia política. Ele diz que fará tudo para impedir que o dinheiro físico acabe, porque vê na sua extinção a criação de um Big Brother totalitário. E aqui, para mim, está a chave do argumento dele, que vai muito para além da tecnologia financeira. Ele usa exemplos do dia-a-dia para tornar esta ameaça abstrata em algo concreto e pessoal. Claro. O Estado passaria a saber o que é que encomendas, o que é que compras da internet, onde é que andas a tomar café. Ele está a transformar um debate sobre modernização de pagamentos numa batalha pela liberdade, pela alma da liberdade individual. Precisamente. Ele está a canalizar um medo muito real e crescente numa parte da população. O medo de que instituições supranacionais, elites globais, queiram exercer um controle cada vez maior sobre o cidadão comum. Exato. É uma mensagem incrivelmente poderosa, porque apela a um sentimento de impotência que muitas pessoas sentem. Ele posiciona-se como o último bastião de defesa do indivíduo contra um olho sobre nós todos. Pois é. Nos grandes debates, o que reforça a sua narrativa de que é ele a única voz a alertar para os perigos reais que o futuro nos reserva. É uma forma muito astuta de se diferenciar dos políticos tradicionais, que estão, na visão dele, a discutir trivialidades, enquanto as nossas liberdades fundamentais estão a ser erudidas em silêncio. Claro que nenhuma conversa com André Ventura estaria completa sem abordar as suas declarações mais polémicas, e a forma como ele as gera é, em si, uma aula de comunicação política. Sem dúvida. Ele começa por alegar a existência de um duplo critério no debate público. Sim, ele usa um exemplo específico. Uma deputada do Partido Socialista, que ele descreve como negra e de esquerda, que terá chamado porco numa rede social. Ele alega que não houve qualquer consequência, mediática ou política. Nenhuma. De seguida, constrói a hipótese. Se fosse ele, branco, homem e de direita, a dizer o mesmo, a reação seria avassaladora. Isto vai além de uma simples queixa.
É uma estratégia de vitimização deliberada, não é? É uma das ferramentas mais eficazes do manual populista. Ao posicionar-se como vítima de um sistema de 2 pesos e 2 medidas, ele cria uma ligação de solidariedade imediata com os seus eleitores. Que também se sentem assim. Que também se sentem ignorados, silenciados ou injustiçados pelas elites mediáticas e políticas. Ele transforma um ataque pessoal a ele num ataque a todo um grupo de pessoas que pensam como ele. A mensagem é: eles não me atacam por ser eu, atacam-me por eu vos representar a vós. Essa mesma linha de raciocínio aplica-se quando a conversa se vira para os seus comentários sobre a comunidade cigana. Ele não recua 1 milímetro. Reafirma que, na sua perspectiva, maioritariamente, os ciganos não cumprem as regras e vivem acima das leis. Como é que ele consegue manter uma posição tão dura sem ser universalmente condenado? Ele fala através de uma manobra retórica muito cuidada. Ele insiste que a sua crítica não é racial, mas sim cultural, focada num padrão de comunidade. Ele usa advérbios como maioritariamente para criar uma zona cinzenta, uma negação plausível. Isto permite-lhe entregar a mensagem que a sua base quer ouvir, ao mesmo tempo que se defende da acusação de racismo, dizendo que não está a generalizar para todos os indivíduos. É uma forma de dizer o indizível. Mantendo uma aparência de razoabilidade. É uma linha muito ténue que ele taminha. E depois temos talvez a sua frase mais infame, a de que seriam precisos 3 Salazares. Nesta conversa, ele tenta desmontar completamente o peso dessa declaração. Sim, e falo através de uma ferramenta retórica poderosíssima, a recontextualização. Explica lá isso. Ele esvazia a frase do seu significado político e histórico e transforma-a em mero vernacular, em linguagem popular. Ele chega a dizer que a sua avó, que era socialista, usava a expressão para dizer que é preciso pôr o país na ordem. É mesmo, ele está a tentar normalizar o que é visto como radical, enquadrando-o como o senso comum, quase como um provérbio inofensivo. E a questão que fica é, funciona? Para quem já o apoia, isto provavelmente reforça a ideia de que ele é constantemente mal interpretado pela imprensa. Mas para os opositores, não é isto uma forma perigosa de relativizar o autoritarismo? É exatamente esse o debate. A estratégia é astuta porque nos força a discutir a semântica em vez da substância. Quase nos faz esquecer o peso real da palavra Salazar e do que ela representa na história de Portugal. A linguagem que os políticos usam tem um poder imenso. Se este tipo de análise mais a fundo sobre retórica e comunicação política é algo que interessa a quem nos ouve, considerem subscrever o nosso canal para não perderem as próximas discussões. Acho que vale a pena. Para resumir o que vimos hoje, a fonte revela um André Ventura extremamente consciente do poder da comunicação e do formato. Ele está constantemente a gerir a sua imagem, a tentar equilibrar a persona confrontacional que lhe dá visibilidade com uma postura mais ponderada e esclarecida que lhe pode dar mais credibilidade. Exato. Vimos um político que defende uma visão quase absolutista da liberdade de expressão online e da liberdade financeira, enquadrando qualquer tipo de regulação como um passo em direção a um estado de vigilância. E que lida com as suas próprias controvérsias, como vimos. Sim, e não se desculpando, mas sim recontextualizando a linguagem e posicionando-se como vítima de um sistema injusto. No final da entrevista, há um momento muito revelador. O entrevistador pergunta-lhe diretamente qual das suas versões teria mais votos, a dos debates televisivos ou a desta conversa. A resposta de Ventura é lapidar. O que é que ele diz? Se tivesse mais entrevistas como esta, diz ele, o país seria mais esclarecido. O que, mais uma vez, é uma afirmação estratégica. Ele não diz que teria mais votos, diz que o país ficaria mais esclarecido colocando-se na posição de educador. E culpando os mídia. E culpando implicitamente os mídia pela falta de esclarecimento do eleitorado. Levanta uma questão fundamental sobre o papel da comunicação social na forma como percepcionamos os nossos líderes. A conversa termina com uma reflexão sobre liberdade, percepção e o poder do discurso. E é com uma provocação final, baseada em tudo o que discutimos, que queremos deixar quem nos ouve. Numa era de algoritmos que promovem a raiva e de soundbites que simplificam tudo, qual é o verdadeiro valor e o potencial perigo de uma conversa longa e sem filtros com os líderes políticos? Será que nos aproxima da verdade ou apenas de uma versão mais sofisticada da sua própria propaganda?